Encontramos-nos na Boa Nova, em Lessa da Palmeira, este promontório que é um dos lugares mais famosos da Costa Negra. Sim, a Costa Negra. Esta orla marítima que se caracteriza pelo seu aspecto rochoso. São muito poucos e de curta dimensão os areais que se estendem entre a foz do Rio Douro e a foz do Rio Ave. Uma costa caracterizada pela sua perigosidade, por todo este mundo rochoso, entra mar dentro, um mar que é caracterizado pela grande abundância de leixões, de formações rochosas que despontam entre as águas e, por vezes, ficam apenas a alguns centímetros da superfície do oceano e, por isso, causadores, ao longo de séculos, de inúmeros naufrágios. E, por isso, a Costa Negra de luto, mas também uma costa que ficou com esta designação porque, apesar da sua perigosidade, ela foi caracterizada ao longo de muito tempo por escassos sinalamentos luminosos. Aliás, o grande farol desta costa, aqui, a escassos metros de distância, o farol da Boa Nova, o farol Lessa da Palmeira, o segundo mais alto da costa portuguesa, foi erguido apenas em 1927. Contudo, e para ultrapassar estas características, esta perigosidade, ao longo dos séculos, aqui foram surgindo muitos fachos, faróis e farolins que procuraram, de facto, resolver o perigo desta costa entre o Douro e o Ave. E por falar em Ave, vamos até muito próximo da sua foz. E por falar em ave, eis-nos no lugar de Árvore, no concelho de Vila do Conde, muito próximos da foz do Rio Ave. E aqui encontramos uma curiosa e antiga construção, designada popularmente ainda hoje como o Sinal ou o Facho. Ora, perante estas características que vos descrevi de grande perigosidade desta Costa Negra, desde épocas muito antigas que os nossos antepassados procuraram, de alguma forma, compensar isso com sinais luminosos na costa. Numa costa que, por exemplo, já na época romana era muito percorrida, é possível que já nessa época existisse algum tipo de assinalamento, mas é a partir da Idade Média que nós temos, do ponto de vista documental, referências ao levantamento, ao funcionamento de fachos. Como o próprio nome indica, estamos a falar de sinalização através de fogo. E esta estrutura provavelmente é herdeira de um desses fachos com origem medieval. E durante muito tempo, lá no topo, seria também estruturas em fogo que assegurariam o seu funcionamento. No seu aspecto atual, esta estrutura está datada dos finais do século XVI. Estamos a falar de alguma coisa que vai caminhando rapidamente para os 500 anos de existência. Uma estrutura que, como a generalidade dos fachos, tinha não só essa função de lançar uma luz para as embarcações que passavam ao largo para indicar onde se encontrava a costa, mas também, não raras vezes, uma função de sinalizar, marcar os enfiamentos para uma entrada em segurança na foz, nas enseadas dos rios ou nos outros lugares que permitiam uma acostagem. E sim, esta estrutura funcionou durante séculos como uma marca, um sinal fundamental para os mariantes que demandavam a barra do Rio Ave.
E sabemos também, nomeadamente pelas memórias paroquiais redigidas no século XVIII, que esse sinal se articulava com os campanários aqui de algumas igrejas, nomeadamente da Azurara. E nesse mesmo documento se diz que neste sítio tinha sido levantada uma parede que funcionava como um sinal fundamental para evitar as tragédias no mar. Mas, para lá desses perigos naturais, para lá dessas aflições de que nos fala esse documento sobre a árvore e a azurara do século XVIII, que há pouco referia, para lá, enfim, destas características perigosas naturais da Costa Negra, outros perigos vinham do mar. Outros perigos bem humanos. Durante séculos. Esta foi também uma costa conhecida pela pirataria. Sim, os piratas assolaram durante muito tempo estas costas, atacando, roubando as embarcações que passavam ao largo e não raras vezes acabavam também por acostar e a partir destes areais. Roubar, assaltar as pequenas quintas e povoações daqui da região. Encontramos-nos na Praia da Memória, bem conhecida por este imponente monumento, o obelisco, que nos recorda um importante acontecimento político-militar que aqui teve lugar a 8 de julho de 1832, o desembarque das tropas liberais do Exército Libertador de Dom Pedro IV. Uma praia que, devido a este monumento à memória do desembarque, é há muito conhecida como a Praia da Memória. Mas a verdade é que durante muito tempo esta praia tinha um outro nome bem pouco simpático. Era a Praia dos Ladrões. Sim, a Praia dos Ladrões, porque da mesma forma que em 1832, em julho, ela permitiu, nesta costa tão rochosa, e no entanto ela permitiu que parte do exército de Dom Pedro aqui desembarcasse, também há muito tempo que outros barcos aqui desembarcavam. Exatamente, o dos piratas, o dos ladrões. Temos, contudo, que ter em conta que nem sempre os ladrões, os piratas, vinham do mar. Por vezes, os ladrões estavam em terra. Sim. Esta Costa Negra foi também conhecida pelo facto de, construindo falsos sinais, erguendo fachos muito mais para o interior que ao que deveriam estar, havia gente que se dedicava a essa atividade muito pouco nobre de fazer atrair as embarcações mais próximo da costa, acabando por se despedaçar contra os rochedos. E depois, quem estava em terra ia aos salvados, isto é, ia roubar as mercadorias e, por vezes, até os despobres dos náufragos que chegavam à costa. Temos registros dessa atividade ainda nos finais do século XIX. António Nobre, no seu livro Só, e depois o seu irmão Augusto Nobre, nas notas a esse livro, faz referências ainda a essa atividade, ou à memória dessa atividade, que ainda subsistia nos finais do século XIX. Tudo por causa desta fé, desta crença dos homens nos faróis. Os faróis sempre foram um sinal de segurança e, por isso, esta fé, por vezes, era desta forma maleficamente manipulada através desses falsos faróis que provocavam os naufrágios.
Ainda no concelho de Matosinhos, e depois de termos deixado para trás a Praia da Memória, chegamos agora a um lugar muito antigo nesta relação do homem com o mar. A praia, o lugar de Angeiras. E provando essa antiguidade, aqui debaixo deste areal, localizam-se dezenas de tanques escavados na rocha. Tanques que foram utilizados há cerca de 1700 anos pelos romanos para a produção de conserva de peixe. Sim, a famosa conserva de peixe de Matosinhos tem as suas origens há imenso tempo aqui, nesta praia. Mas não foi só a produção de conserva de peixe que caracterizou este areal. Durante muito tempo, e praticamente até aos nossos dias, este era também um sítio onde se fazia recolha e secagem de sargaço. Essas algas que, em abundância, continuam nos dias de hoje a chegar aqui até esta praia e que era utilizado como adubo, como um fertilizante das terras. De resto, e praticamente até aos finais do século XIX, o que nós tínhamos aqui em Boa Verdade, na freguesia de Lavra, era uma articulação muito forte entre as atividades agrícolas e marítimas. Os lavradores eram também eles que desenvolviam estas atividades mais próximas do mar. É só a partir do século XIX, por motivos que vos explicarei mais à frente, que vamos começar a assistir a uma especialização e a um claro desenvolvimento desta comunidade pescatória. Uma comunidade pescatória relevante, que desenvolve até hoje uma pesca, em muitos aspectos, ainda com grandes características artesanais, uma pesca muito próximo da costa, em pequenas embarcações. Certo é que o peixe e o marisco de Angeiras é muito afamado. Muita gente faz questão de vir adquirir o seu peixe aqui no pequeno mercado de Angeiras. E então, a sardinha, essa, diz-se que sabe a marisco. Mas há muitos episódios nesta praia relacionados com o mar e também com a navegação. Um dos mais relevantes aconteceu mesmo no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, quando, já após a rendição alemã, uma tripulação de um submarino nazi, em vez de regressar com o seu submarino ao porto de origem que se encontrava tomado pelo Exército Vermelho, preferiu simular um naufrágio. Uma ideia dos alemães era que, entregando-se aos portugueses, estes ou não lhes fizessem nada, uma vez que Portugal não tinha entrado no conflito, ou então, no pior dos casos, os entregariam aos ingleses. E foi, de resto, isso que aconteceu. As autoridades nacionais acabaram por entregar a tripulação do submarino nazi aos seus aliados. Mas é interessante o que aconteceu nessa noite de finais de maio de 1945. Após naufragarem propositadamente o submarino, a tripulação dirigiu-se para uma pequenina povoação de pescadores, cujas luzes, ao fundo, lhes indicavam para onde se dirigir. E foi assim que, nessa noite, a tripulação se rendeu aos dois guardas fiscais que existiam aqui na praia de Angeiras. Ainda hoje, bem no meio do núcleo dos pescadores, podemos observar as antigas instalações da Guarda Fiscal e, mesmo em frente a elas, podemos também observar aquele que é muitas vezes designado como o farol de Angeiras. Enfim, trata-se de um farolim. Um farolim que, no entanto, em 1945 ainda ali não estava, pois não, chefe? Ainda não estava. É um facto. Este farol, o enfiamento que ele faz conjunto com outro farol, só foi implantado ou entrou em funcionamento em 1972, mais propriamente em novembro de 1972. O chefe Vieira da Silva é o responsável pelo farol de Lessa da Palmeira e tem também responsabilidade
sobre estes farolinhos. Mas antes de 45 já havia aqui uns farolinhos. Sim, antes de 75. Não ali naquele sítio. Exatamente, havia mais 2 assinalamentos marítimos que fazem parte do primeiro enfiamento de Angeiras e único até essa altura, que é o farolim anterior de enfiamento, 2 neste caso, agora que passou ao segundo enfiamento, desde foi criado estes tais em 1972, portanto ele passou a segundo enfiamento e esses farolinhos foram implantados em 1925. Ainda hoje os podemos ver. Que ainda hoje os podemos ver, na altura não estavam identificados com cores, apenas a lanterna, que era uma lanterna que tinha luz vermelha, e agora esse enfiamento está sinalizado com cores verde e branca. Esses mais antigos? Os mais antigos, e passou também a lanterna com a cor verde. E os inicialmente que foram criados em 72 eram verdes e depois passaram, em 1984, passaram a vermelhos. Portanto, chefe, e sabemos qual era o sistema de iluminação inicial? Sim, no primeiro enfiamento de 1925 o assinalamento era constituído por uma coluna de ferro com 4 metros de altura, aliás 5 metros de altura, e era um candeeiro a petróleo, até 1957, em cada farolinho, não é? Porque eles faziam a marca para determinar uma direção de entrada, tinha que ser 2 pontos pelo menos. E era candeeiro a petróleo, e depois, em 1957, chegou a energia elétrica da rede pública, e então o assinalamento passou a usar lanternas de STAI com uma lâmpada de 100 watts de potência e 230 volts, que é a tensão normal da rede pública. E chefe, já nessa altura era a guarnição do farol de Lessa que tinha que vir aqui tratar desses farolões? Era em parte, só parcialmente, ou seja, quando havia alguma necessidade de conservação ou reparação de avaria digamos, com mais necessidade técnica, era o pessoal do farol que vinha fazer esse tipo de serviço, porque para vigiar as luzes, uma vez que não havia reserva luminosa, era só uma lâmpada, ou então, quando era petróleo, era só luz de petróleo, havia uns auxiliares de luzes que eram pessoas que moravam na comunidade local, que estavam mais próximas, e pessoas que, pronto, com alguma idoneidade, que era para ter alguma responsabilidade no trabalho que desempenhavam, na ajuda que desempenhavam para a eficiência do assinalamento marítimo. Portanto, elas avisavam o farol sempre que era necessário alguma intervenção que eles não conseguiam. Claro. E era fundamental, de facto, alguma idoneidade, porque estamos a falar aqui de uma estrutura que era crucial para os pescadores. Exatamente. Tudo. Isto era, ainda hoje é um varador. Hoje estamos no Portinho, mas era um varador sempre dos barcos. O assinalamento marítimo, digamos que é para salvaguarda, para além de outras funções, a salvaguarda da vida humana no mar e também das cargas, ou das cargas, do resultado da pesca também, que tem que chegar ao porto. Portanto, se alguém falhasse nesse sentido, poderia pôr em risco tanto as mercadorias ou os bens que vinham nos navios, quanto a vida das pessoas, e por isso tinha que ser pessoas mesmo muito responsáveis. E felizmente não temos casos de que não tenha sido assim. Bom, não são só estes, farolinhos aqui de Angeiras que hoje o farol de Lessa tem que acompanhar, pois não? Não. Nós temos que acompanhar estes 4 assinalamentos aqui na área de Angeiras, mas para além disso temos, além do próprio farol de Lessa, que é uma estrutura muito grande e é um farol costeiro já com outra dimensão, também temos assinalamentos que já não estão ativos para a navegação, mas temos que lhe dar a devida conservação e a manutenção para que não se degradem. Estou a falar do caso dos da Foz do Douro. Temos lá 2 assinalamentos que necessitam de cuidados e nós fazemos esse tipo de intervenções preventivas e corretivas. E também temos na parte sul do Rio Douro, que temos em Aguda, temos lá 3 assinalamentos, também um enfiamento que dá a entrada no Portinho da Aguda, e também temos mais um outro assinalamento num quebra-mar que lá está. E para além disso temos mais um assinalamento protocolado em Espinho, junto a uma estação de tratamento de águas residuais, que também faz parte
portanto, da nossa função Isso é de manutenção. Muito trabalho. Com que regularidade é que vêm aqui ver as... Pelo menos uma vez por mês, mas nestes aqui que não têm reserva luminosa nem energética, nós fazemos às vezes de 2 em 2 semanas, às vezes de semana a semana, passamos cá para ver se está tudo, mas rigorosamente uma vez por mês, a todos. Deixamos para trás Angeiras, cruzamos o rio de Calvelho, ou Onda, e entramos num novo concelho, o vizinho concelho de Vila do Conde. E chegamos a uma outra povoação, características muito semelhantes a Angeiras, um velho núcleo pescatório. Estamos em Vilaxã e, com efeito, este é um território marcado também, desde épocas muito antigas, por esta associação entre as atividades agrícolas e marítimas. Também aqui se recolhe ainda, sargaço. Também aqui, os grandes lavradores tinham umas pequeninas casinhas, as casas dos moços, onde se guardavam as alfaias da recolha de sargaço e também de alguma pesca aqui na orla marítima. Mas como é que se deu esta especialização? Como é que foi surgindo uma comunidade que se especializou apenas na pesca? Como é que surgiu em Angeiras e aqui em Vilaxã e noutros povoados aqui da Costa Negra, como é que surgiram estas comunidades pescatórias? Pois bem, estamos no sítio ideal para explicar o que é que aconteceu. Isto porque Vilaxã foi objeto de alguns estudos, nomeadamente de um aprofundado estudo de uma antropóloga norte-americana que não só salientou o papel importante das mulheres aqui em Vilaxã nos trabalhos marítimos associados à pesca, e não só como peixeiras, mas sim, não raras vezes, têm um papel crucial na definição, nas estratégias, enfim, do trabalho da pesca, mas esse trabalho dessa antropóloga permitiu-nos também perceber como é que aconteceu então esta especialização. E tem tudo a ver, como há pouco vos dizia, em Angeiras, com o século XIX e muito com a Revolução Liberal. Sim, na sequência do definitivo triunfo do regime liberal, o nosso país irá conhecer importantes reformas administrativas, também na sua legislação, e termina a Lei do Morgadio. Isto é, termina muito daquilo que vinha marcando há séculos o nosso país, da tradição de o filho mais velho herdar todos os bens. Vai-se começar a assistir, paulatinamente, a uma divisão das propriedades agrícolas por entre todos os herdeiros. Muitos deles, os mais novos, já não são agora destinados à carreira militar ou à carreira religiosa e vão dividindo com os seus irmãos mais velhos as, por vezes, extensas propriedades agrícolas aqui da região. E por isso, alguns vão ficando com estas terras um pouco mais pobres junto ao mar e vão procurar compensar uma menor produção agrícola socorrendo-se da riqueza que o mar lhes pode proporcionar. E por isso, já não são os moços da lavoura, não, são os próprios proprietários destas terras mais próximas do mar que vão se especializando na pesca. Claro, com o passar dos anos, com o passar das gerações, enfim, com esta crescente divisão das terras, cada vez mais vamos tendo gente que vive única e exclusivamente da pesca e assim emergem estas comunidades pescatórias. Uma parte significativa, uma parcela notável desta história de Vilaxã encontra-se salvaguardada neste núcleo museológico. Vimos ao encontro de um dos seus responsáveis, Benjamin Moreira,
E antes de lhe perguntar o que é que temos aqui, eu não resisto a pedir-lhe aqui que me explique, porque nós viemos de Angeiras, onde falamos do famoso naufrágio do submarino alemão, mas temos aqui também uma fotografia que tem a ver com a Segunda Guerra Mundial, não é? Aqui em Vila Chá, o que é que aconteceu? Em a guerra de 42-43 da Alemanha, entretanto, acabar mais ou menos, começaram a fugir e a ter problemas mais, e este avião que caiu cá no lugar do poço... É um bombardeiro inglês, não é? É um bombardeiro inglês, é o maior que a Inglaterra tinha até, e caiu aqui. Ao cair, eles procuraram cair sempre no lugar para ver se não morriam, não é? Claro. E quase sempre, já é de tradição, entre o mar e a praia, os aviões aterrar nesses lugares, onde o comandante é que foi ferido, partiu a clavícula, de resto, o resto da tripulação, tudo bem. É. E por isso temos aqui uma memória também desses tempos da Segunda Guerra Mundial. Sr. Benjamin, nós temos aqui, de facto, neste núcleo museológico, muitas fotografias antigas e aqui apercebemos das casas da praia e da recolha do sargaço. Era uma atividade importante? Sim, nessas eras 40, 30, 50, até aos anos 60, mais ou menos. Estas casas foram, a bem dizer, feitas para guardar o argaço e os utensílios de pesca. Quase isso foi construído por os lavradores de Vila Chá, porque todas aquelas casas que vocês veem, aquilo era tudo dos agricultores. E dizia-me que nessas casas se guardavam não só os aparelhos para a recolha do sargaço, mas também da pesca, incluindo a embarcação tradicional aqui em Vila Chá, que era também construída aqui em Vila Chá. Era construída aqui e que vocês têm aqui no museu. E que temos cá no museu, só nos falta o barco do Pilado, que é o Miranço, chamado Miranço. É esse que nos falta. Que esse barco, quase todos os labradores tinham uma ou duas companhias. Da catraia, não é? Sim, a catraia fez-se a catraia, mas depois, para se fazer o miranço, sai da catraia, mais comprido e mais largo, pouco, porque era para carregar mais. Porque a catraia que apanhava o pilado e passava para o barco maior, que esse barco maior era o barco chamado miranço, que era o barco do carregar o pilado, porque o pilado era muito útil para a agricultura. O pilado era um caranguejo pequenino, não é? Um caranguejo muito pequenito, mas era fértil para os labradores, para as terras, não é? Claro. Que hoje foi os adubos que substituíram, não é? Claro. Portanto, e o argaço aqui também, não é? E aqui no museu nós podemos ver maquetes, miniaturas, mas temos também algumas dessas embarcações aqui? Sim, originais até tem aí, por exemplo, uma original, de 81, a catraia de Vila Chá. Já não tem a popa, porque a evolução, começaram a vir os motores chamados, que nós aqui chamamos de lambretas, que é um motor primeiro que veio para cá, em inglês, e entretanto começou-se a cortar na ré um bocadinho, e depois cortou-se mais outro bocadinho para usar dois, e depois para usar mais potentes, entretanto fez-se uma forma diferente por causa de usar motores mais outra potência, não é? Porque até aí estas embarcações eram movidas, como vemos aqui também em algumas das maquetes, com velas, não era? A remos e a vela, era. Eu ainda sou desse tempo, não é? Mas muito novo, não é? Porque os nossos pais queriam que nós saímos da escola e ainda andávamos na escola e queriam logo que nós andássemos com eles, que a situação era mais diferente do que era agora, não é? E agora explique-me, porquê é que também temos aqui neste núcleo museológico embarcações como este, o Dory, que eram embarcações do bacalhau? Do bacalhau. Mas porquê? Porque isto, Vila Chá, é de umas freguesias onde houve uma média de 110, 115 pescadores do bacalhau. Portanto, marca também muito a história de Vila Chá. Aqui, Caxinas, marca muito a história do bacalhau. Que, por exemplo, aqui está o barco Mai, não é? E depois estão os Doris. E este é mesmo o original.
Tal como em Angeiras, o crescimento deste núcleo pescatório, a transformação desta praia, da praia do pescado, num varador onde chegavam em grande número as embarcações de pesca, fez com que fosse necessário aqui desenvolver um conjunto de estruturas que dessem sinais claros de segurança aos pescadores. E por isso, aqui vai ser implantado uma ronca, um sinal sonoro ali sobre o edifício dos Corros Analfragos. E claro, também um farolim. Não é um grande farol, mas popularmente este é conhecido como o farol de Vilachã e tão marcante na comunidade que a rua que aqui acede se chama exatamente a Rua do Farol. Continuando mais para norte, chegamos agora à praia da Azurara. Estamos já muito próximos da foz do Rio Ave. E aqui vimos à conversa com o chefe Osvaldo Rodrigues, que tem responsabilidades numa série de, enfim, farolins aqui ao longo desta costa. A partir da Póvoa, não é? Exatamente. Eu sou responsável por 9 farolins e uma boia. São 10 assinalamentos marítimos aqui na entrada da Barra de Póvoa de Varzim, da entrada da Barra de Vila do Conde e também de Vilachã. Eu há que faço a manutenção destes assinalamentos todos durante o ano e durante todas as semanas vou ver se eles estão acesos à noite. Uma vez por semana dou uma volta por eles todos para me certificar que isto está tudo a funcionar em condições. E pronto, depois as manutenções normais, as pinturas, a verificação das baterias, as luzes, tudo isso faz parte do meu trabalho. Bom, o chefe ao longo da sua vida de faroleiro já passou por altos faróis e agora é responsável, enfim, por estas estruturas mais Exatamente. Isto aqui tem mais a ver com a balizagem. Mas era isso que eu lhe queria perguntar, porque geralmente as pessoas quando pensam nos faróis e nos farolins pensam sempre na luz enorme que avança para o mar para indicar os navios. Exato. Mas estes farolins têm aqui uma outra função, não é? Exatamente. Que é particularmente estes aqui. Exato. Isto é assim, os farolins principais, aqueles que atingem mais milhas náuticas, eles orientam a navegação ao largo da costa. Estes aqui estão mais vocacionados, estes farolins e as boias, na entrada das barras, portos de pesca, marinas, varadouros, que é o caso ali de Vilachã, e são muito importantes para quem frequenta a entrada destas barras, né, e destes sítios que são perigosos. Há aqui muitos perigos e é uma forma de os evitar, estando os assinalamentos em condições. E aqui, especificamente na Azurara, e não é por acaso estamos aqui a ter esta conversa, porque estamos aqui mesmo junto de um desses farolins. Nós temos 2 aqui na Azurara, não é? Exato. E este aqui passa despercebido, é uma coluna metálica e no entanto é muito importante, não é? Exato. Especificamente aqui a entrada do Rio Ave tem 2 enfiamentos. Este aqui é chamado pelos pescadores do enfiamento leste e temos o enfiamento norte. Eles, ao virem lá de fora a navegar, primeiro guiam-se pelo enfiamento leste, que tem a luz verde, e depois vai guiá-los para as luzes vermelhas, que é o enfiamento que os leva para um porto seguro, neste caso para a entrada da Barra do Rio Ave. Aliás, nós vemos daqui também, da praia, esses assinalamentos, esse enfiamento da margem norte. Exatamente. É? Mesmo ali, a partir do extremo da Barra. Não é? E é interessante porque o chefe estava a dizer que aqui as luzes são verdes. Isso tem a ver com a diferença habitual entre o bombordo e o estribordo? Exatamente, isto tem a ver com a entrada da Barra. Todos os portos têm bombordo e estribordo para as embarcações se orientarem. E uma tem uma cor vermelha e outra tem a cor verde, neste caso, a parte sul é verde, que é o estribordo, e a parte norte, que é o bombordo, que é vermelha. Tem que se distinguir uma da outra para eles não se enganarem. Não é? Exatamente, para saberem que é Exatamente. ali mar. Então, aqui este farolim da Azurara emite uma luz verde, não é? Exatamente. Qual é a característica? É este farolim e outro. Isto é um enfiamento, são 2 farolins alinhados um com o outro e a característica deles é 2 segundos de luz e 2 segundos de ocultação, o que se chama uma característica isofásica. E chefe, e hoje em dia com os GPS, aqui os pescadores, ou enfim, os
os marinheiros que entram na barra aqui do Ave ainda sentem falta destas estruturas? Olha, é assim, eu já tive a oportunidade de falar aí com pescadores aqui dentro, que frequentam aqui a barra praticamente todos os dias, quando o mar permite, né, aqui de Vila do Conde, e já tive a oportunidade de lhe perguntar qual era o grau de importância destes enfiamentos. É como o senhor diz, hoje em dia já há outros instrumentos de navegação, o GPS e outros sistemas que eles usam nas embarcações, mas eles no inverno, se calhar com receio de alguma avaria desses equipamentos, ainda utilizam muito, eles utilizam mais no inverno do que no verão. No verão se calhar estão mais à vontade porque o mar é diferente, mas tem a sua importância. Facilitam mais. Facilita muito, exatamente. Mas, ou seja, quando estão mesmo preocupados, não é pelo GPS, é pelo farolinho que se guia. É pelo aquilo que é mesmo eficiente e infalível. Pronto. Muito bem. Chefe, dizia-me que além deste farolinho, o enfiamento conta com um outro segundo farolinho. Exatamente, temos este aqui que é este aqui pode-se chamar o farolim anterior do enfiamento, e depois temos o posterior que é mais a montante, mais para dentro de terra. Okay. E fica aqui cerca de 200 metros um do outro, 300 metros no máximo. Erguido sobre um pequeno cabeço granítico, mais imponente e bem mais antigo do que o anterior, este é o segundo farolim da Azurara, o farolim posterior, e faz parte, como o chefe nos explicava, do primeiro enfiamento de acesso à barra do Rio Ave. Primeiro, porque o segundo é, com efeito, o conjunto de farolins que na margem direita, na margem norte, dão essa segurança no acesso ao estuário do Rio Ave. Estamos a falar, com efeito, de uma estrutura bem antiga. Ela deve remontar ao século XVII, exatamente da mesma época do facho da árvore que vimos no início deste episódio. Aliás, encontram-se muito próximos e no passado eles faziam em conjunto o alinhamento para o acesso à barra do Rio Ave. Estamos a falar de uma estrutura que, por isso, nos apresenta lá no topo um aparelho óptico eletrificado que data já do século XX, mas inicialmente era outro tipo de fonte de iluminação que podíamos observar no topo. Também do século XX data a aplicação destes azulejos que, intervalados com as faixas vermelhas, funcionam durante o dia também como um elemento de sinalização, um elemento de identificação, porque não só está no alto deste pequeno morro, como é perfeitamente distintivo para quem está ao largo esta mancha intervalada entre o branco, que reflete muito, nomeadamente da parte da tarde, a incidência do sol na fachada aqui do facho, e por isso facilmente identificado a partir do mar. Sim, é uma estrutura muito mais antiga do que os altos faróis que foram sendo erguidos na nossa costa ao longo do século XIX e do século XX. É também uma dimensão muito mais modesta. E, no entanto, durante séculos, estes farolins, estes fachos foram cruciais para garantir a segurança daqueles que passavam ao largo desta Costa Negra e queriam aportar nos poucos lugares onde esta costa permitia. E por isso, não tendo a monumentalidade dos faróis, estes farolins, pela sua importância, pela sua história, merecem ser preservados e merecem ser também conhecidos.